fosse possível ter uma receita para paz de espírito, eu particularmente na minha vida, Daniele aqui, diria que é essa daí. Vocês também se perguntam muito, tipo, cara, por que as pessoas fazem as coisas que elas fazem? Porque eu acho que essa é a pergunta que move a minha vida. É sério, não é zoeira, eu passo os meus dias criando teorias pra entender isso daí. E assim, uma das minhas maiores dúvidas sobre isso surgiu porque eu fiquei me questionando. Por que a gente, mesmo sabendo o que tem que fazer, não consegue fazer o que a gente tem que fazer? Ou, no geral, por que o ser humano é tão contraditório? Oh, meu Deus! Aí, estudando esse misto de astrologia com hermetismo, com essas coisas conscienciais que eu gosto, eu cheguei em várias teorias, mas essa daqui é inédita. Acompanhe o raciocínio. Este é um sistema solar desenhado por mim. Essa daqui é a Terra. Você vê que aqui em volta nós temos a roda zodiacal. Aqui pertinho a gente tem a Lua. Aqui pra dentro a gente vai ter Vênus, Mercúrio, Sol. Depois do Sol tem Marte, Júpiter, Saturno, etc. E logo aqui temos uma árvore da vida, como é representada pela Cabala. E eu só vou entrar aqui por motivos de visualização. Basicamente, o que está mais próximo da Terra é a Lua, é o campo dos instintos que ligam o ser humano na Terra. Instinto de sobrevivência, instinto de cuidado, consequentemente, de pertencimento, aquela coisa também de ter segurança. É mais ou menos nesse nível que tá a maior parte da população em termos de consciência. Vocês lembram da pirâmide de Maslow, né? Se não lembra, você para de se fazer e vai lá no meu perfil ver esse vídeo. Aqui mais pra cima nós temos Vênus e Mercúrio, que fala sobre os nossos valores, né? Os julgamentos que a gente tem de certo, de errado, né? Um pouco da polarização. Aqui tem imagens, formas, beleza, aquilo que a gente acha bonito, etc. Hoje a gente tem Mercúrio, que vai ser os nossos pensamentos, né? Realmente a mente consciente, lógica, racional, que quer buscar respostas. E tá pertinho do Sol, que é meio que o espírito dentro do ego, é aquele eu mais autêntico, verdadeiro. Na verdade, é a fonte de luz que dá vida para todo o resto. Eu sempre digo que o Sol, que é a autenticidade desse espírito, dessa vontade verdadeira, precisa ser trabalhado, precisa ser olhado, observado, para que a gente consiga sentir aquela satisfação de vida, tá ligado? E exatamente aqui no centro está o Sol, né? Ele é o centro que vai dar vida para todo o resto. E ele é como se fosse a mão que segura um pêndulo que vai ficar balançando aqui nesses conceitos de pensamento, de julgamento. Então percebam o seguinte: quando o ser humano, ele não busca autoconhecimento, ele não tem uma filosofia de vida, ele não vai tentar entender as questões existenciais, né? Basicamente, ele vai estar preso ali nos instintos, né? Naquela coisa que liga a Terra a essas necessidades humanas mais básicas, mais profundas. Ele vai ser movido pelo medo, pelo desejo, pela aversão e pelo prazer. Rola como se fosse uma quebra, assim, como se essa mão que estivesse aqui estivesse muito louca ou ela não conseguisse segurar o negócio direito, e isso tem um efeito descontrolado aqui. Basicamente, quem tá aqui nesse nível da Lua não sabe exatamente por que faz as coisas, então fica sendo julgado de um lado pro outro entre as coisas que ele fala, e aí acaba sendo contraditório. Esse ser que tá aqui embaixo nunca refletiu sobre as atitudes que ele toma e por que isso não preenche exatamente. Nunca refletir sobre os conceitos que tem, nem sobre os valores que tem. Tipo, por que eu não gosto do que eu não gosto? O que isso diz sobre mim exatamente, né? O que os meus julgamentos, eles me impedem de realizar porque eu tenho esses conceitos aqui do que é certo e do que é errado. Se ele não sobe o nível de consciência dele, no sentido de se questionar essas coisas e o que é verdade pra ele, isso daqui é o que controla o que a pessoa faz. Para ser uma pessoa que tem autonomia, que tem coerência naquilo que pensa, naquilo que quer, naquilo que realiza, a pessoa precisa subir os degrauzinhos, entendeu? E subir degrauzinho não tem nada a ver com ser evoluído, com ser iluminado, porra nenhuma. Subir os degrauzinhos seria basicamente entender a parte que te cabe no mundo, que é basicamente esse sol querendo brilhar. Isso acontece quando a gente questiona os opostos, quando a gente encara os opostos, que é ter a coragem de olhar para os nossos conceitos sem hipocrisia e admitir que talvez a gente não seja aquilo que a gente acha que a gente é.
Talvez tudo isso que me disseram e tudo isso que eu coloquei, os objetivos da minha vida e o significado de tudo, talvez não seja isso. E se não for? Encarar os opostos é exatamente ter uma postura mais receptiva às ideias e entender qual efeito aquilo te traria. E isso seria basicamente trabalhar este sol. Porque quando você entende qual efeito aquilo te traz, você começa a entender melhor essa parte que te cabe, que você pegou. Fazer esse movimento aqui, além de te tornar uma pessoa um pouquinho mais tolerante, também te ajuda a entender quando que você está se sabotando, te ajuda a entender quais conceitos e quais valores estão sendo contraditórios e por isso está travando a sua ação ou te fazendo ter atitudes que não têm coerência com o que você realmente quer para a vida, para o universo, para sua filosofia, para etc. Se fosse possível ter uma receita para paz de espírito, eu particularmente na minha vida, Daniele aqui, diria que é essa daí. Queria que fosse uma receita para ganhar dinheiro? Queria, mas eu vou transformar ela nisso daí, pô. Por enquanto a gente fica com a paz de espírito, depois que eu ficar milionária, aí eu venho dar a receita do como ficar milionária com paz de espírito.